meus amigos, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar um nutriente que é muito comum, muito corriqueiro quando a gente estuda vias metabólicas, análises celulares, análises fisiológicas. É muito comum ele estar presente nesse caso. A gente está falando de quem? Dos carboidratos, que são nutrientes extremamente complexos, de uma natureza energética significativa e que eles são considerados fonte de energia para o organismo. Ok? Então, é muito comum nas formas de vida que nós conhecemos, esse nutriente ser extremamente cobiçado, extremamente procurado por várias formas metabólicas, vários organismos. Alguns têm a capacidade de produzi-lo, outros simplesmente a capacidade de metabolizá-lo, certo? Que é o que acontece quando a gente classifica, por exemplo, organismos autotróficos e heterotróficos. A gente consegue ter uma interação entre esses dois grupos de organismos pela produção, pela possibilidade de produção desse nutriente, né? Em se tratando de carboidratos, o termo carboidrato está muito ligado à sua composição química. E a gente consegue visualizar que boa parte desses carboidratos atendem pela fórmula CNH2ON. Ah, professor, então todos os carboidratos têm essa configuração? Não, queridos. Isso ali seria uma configuração base, certo? Existem várias exceções a essa regra. O comum é você visualizar a quantidade de carbonos meio que coerente com a quantidade de água. Ah, e por que o nome carboidrato pode ter vindo dessa fórmula primeiro? É uma molécula, o carboidrato é uma molécula composta de carbonos, hidrogênios e oxigênio. Só que ele tem uma configuração em que você consegue ver o seguinte: a molécula de água está aqui no meio. Por isso eu gosto de colocar esse tipo de reação, esse tipo de representação molecular, porque você consegue ver a molécula de água com clareza, está ali no meio. E essa molécula de água, ela está interagindo com carbonos, beleza? A quantidade de moléculas de água está paralela, está assim, semelhante à quantidade de átomos de carbonos associados. Como a molécula de água eu posso chamá-la de um hidrato, se você coloca carbono na molécula de água, ele se transforma num carboidrato, certo? Também conhecido como sacarídeos, porque sácaro vem do grego, certo? Está associado a uma palavra associada com açúcar, ok? Então, os carboidratos têm essa configuração semelhante, são açúcares, né, que têm uma semelhança química muito próxima, principalmente por conta dessa interação entre carbonos, hidrogênios e oxigênios. Ok? Essa configuração ela também vai dividir basicamente duas funções químicas. Elas podem se configurar como polidroxicetonas, certo? Ou polidroxialdeídos. E a gente vai ver que isso aqui faz um pouquinho de diferença na hora de você configurar o metabolismo desses caras. Agora, o que muita gente me pergunta: professor, por que carboidrato ele é considerado uma fonte de energia, uma fonte energética para as atividades metabólicas que nós conhecemos? Queridos, vamos pegar um grupo de organismos que fica fácil da gente entender. Os organismos fotossintetizantes, que são capazes de produzir uma grande quantidade de carboidratos na forma que a gente conhece. Esses organismos fotossintetizantes, eles fazem um metabolismo fotossintético que é muito semelhante, tem uma reação química que é muito semelhante à quimiossíntese, ok? Mas por enquanto vamos pensar na fotossíntese, ok? O que acontece? As plantas que fazem essa fotossíntese, elas conseguem fazer o seguinte: elas pegam do meio 6 moléculas de gás carbônico, ok? Interagem essas 6 moléculas de gás carbônico com 12 moléculas de água captadas de onde? Pelas raízes, certo? Então, gás carbônico disponível na atmosfera, água disponível no solo. Por isso que as raízes precisam de adaptações de acordo com o bioma onde ela está inserida, certo? Para fazer essa captação de água de uma forma um pouco mais tranquila, para que a atividade fotossintética aconteça de maneira eficiente, ok? Esse gás carbônico e essas moléculas de água, elas precisam interagir. E esses organismos, essas plantas que são capazes de fazer essa interação, não é um processo fácil de acontecer. Você não consegue pegar gás carbônico e juntar com água, certo? De maneira tranquila. De uma certa forma, se você pegasse, por exemplo, gás carbônico, água, um copo d'água, você respira inspirando e expirando. A inspiração tem oxigênio. A expiração você libera gás carbônico em grande quantidade. Então, se você pegasse um copo d'água e fizesse isso, em tese, você está reagindo água com gás carbônico. Se isso fosse possível, você teria carboidrato. Queridos, acabou a fome do mundo. Certo? Você disponibiliza carboidrato para todo mundo, mas isso é possível? Não, não é. Por quê? Porque é um processo extremamente complexo. Exigem enzimas específicas, certo? Reações, linhas metabólicas específicas. E não vai acontecer
da noite para o dia esse processo. Então depende de uma carga evolutiva que viabilize esse tipo de interação. A gente está simplificando aqui de uma forma absurda, beleza? Mas esses organismos, o que eles conseguiram fazer? Eles dissociam essas moléculas, fazendo com que haja uma interação entre elas, liberando compostos, nesse caso aqui, ó, C6 com H2O6. O que ele fez aqui? Pegou nessa composição louca, ele conseguiu pegar 6 moléculas de água, ok? E interagir com 6 átomos de carbono, certo? Mas isso aqui liberou uma série de subprodutos, beleza? Isso aqui libera uma série de substâncias intermediárias. Dentre elas, a gente consegue visualizar quem? Nesse processo, toda a água utilizada? Não, só tem 6. Então ele joga fora 6 moléculas de água, certo? Ah, todo o carbono, tudo foi utilizado? Foi. Mas o oxigênio, foi todo utilizado? Vamos pensar aqui, ó. Olha quanto oxigênio que tem. Aqui só tem 6, beleza? Mas olha quantos oxigênios tem aqui. Então ele libera o excedente, certo? Que excedente seria esse? 6, só que ele libera na forma de O2. Tá certo, queridos? Nesse caso, vamos analisar se ele está pegando esses gás carbônicos com essas moléculas de água, interagindo e fazendo 3 compostos, queridos, isso aqui vai embora ou fica no citoplasma da célula. Isso aqui é eliminado, então vai para a condição atmosférica. Que bom, porque a gente consegue respirá-lo, ok? Mas o que sobrou aqui? Não foi um pouquinho de água que foi carboxilada? Né? Aí muita gente pensa, mas professor, peraí, eu sempre estudei que na fotossíntese a produção é de glicose. Vamos tomar cuidado um pouquinho? Cara, pega isso daqui, amplia essa formulinha. Você não tem C6H2O6, beleza? Mas isso aqui, se a gente fosse ampliar, como é que ficaria? C6, ó, 6 vezes 2, 12, H12, 6 vezes 1, 6, O6. Queridos, o que é isso aqui? Não é a famosa glicose? Então é simplesmente uma forma de você visualizar, cara. É uma forma de você interpretar. Pensa evolutivamente, tenta pensar de uma maneira mais ampla. Ah, então eu posso dizer que isso aqui é um carboidrato formado na atividade fotossintética? Sim. Mas o que configura energia para esse troço? Se você lembrar da fotossíntese, a fotossíntese não precisa de uma carga energética para funcionar. Neste caso, energia luminosa disponível a partir do sol, que está lá para todo mundo. Beleza? E essas plantas elas conseguem pegar essa energia luminosa. E elas colocam essa energia aqui nessa atividade, fazendo com que, quando você junta essas moléculas, nessas interações moleculares que acontecem, a energia ela acaba ficando depositada aqui dentro desse carboidrato, nessa molécula de glicose. E especificamente onde? As ligações de carbono que vão ser utilizadas para formar aquele carboidrato. Nesse caso, pode ser uma glicose. Deu para entender? O que acaba fazendo com que esses compostos de carbono, esses hidratos de carbono, eles acabam assimilando boa parte dessa energia luminosa, certo? Convertendo a energia luminosa em energia química. E essa energia química é muito bioassimilável pela estrutura que esses carboidratos vão apresentar, seja polihidroxicetona, polihidroxialdeído, que são bioassimiláveis, certo? Nessa brincadeira, queridos, esses nutrientes com essa configuração acabam tendo uma natureza de fonte energética para a maioria dos organismos que a gente conhece, certo? Eu ousaria dizer todos os organismos, só que isso é complicado porque a gente não conhece todos, não é? Enfim, a forma de vida conhecida pelo ser humano, a forma de vida que nós temos acesso, precisa de uma grande quantidade de energia na forma de carboidrato. Beleza? Só que a gente classifica essa forma energética dos carboidratos de 2 maneiras. Ou eu tenho uma fonte energética primária, que é aquela que é disponibilizada imediatamente para as atividades metabólicas, principalmente para a respiração celular, que é onde essa energia química do carboidrato ela é convertida em energia química também, só que ainda mais bioassimilável nas pilhas energéticas que a gente conhece como ATP, GTP, certo? Nesse caso, essa fonte primária é o carboidrato disponibilizado para a produção direta de ATP. No nosso caso, glicose. Fundamental. Beleza? Só que, à medida que seu corpo consome essa glicose, os índices glicêmicos, ou seja, índice de glicose, eles tendem a reduzir no seu corpo.
Só que, cara, como a fonte energética é glicose, como a fonte energética é desse carboidrato, eu preciso de carboidrato para fazer o seguinte: quando o nível de glicose cai, eu preciso de alguma coisa que eu possa quebrar, uma reserva de glicose, por exemplo, que possa ser quebrada para restabelecer aquela quantidade de carboidrato que foi perdida, certo? Então eu tenho a fonte primária, que é aquela diretamente disponibilizada para a célula, e a fonte secundária, que é aquela que vai aumentar a taxa da fonte primária para disponibilizar para a célula, para que você não fique deficiente em cargas energéticas imediatas, certo? Muitos também chamam essa fonte secundária de energia como reserva primária. Mais precisamente, para quem gosta, a gente está falando, por exemplo, do glicogênio, que seria uma reserva de carboidrato que nós conseguimos assimilar em si, pensando em corpo humano, ok? A gente consegue assimilar uma grande quantidade de glicogênio no fígado, certo? E nos músculos, que acabam fazendo com que, quando a sua taxa de glicose nos tecidos, de um modo geral, começa a cair, o fígado disponibiliza o glicogênio que ele tem, fragmentando, certo? No processo chamado de glicogenólise, ele quebra o glicogênio, que nada mais é do que um monte de glicoses associadas, joga essa glicose para o vaso sanguíneo e isso acaba sendo disponibilizado para o corpo. Para quê? Para que as vias metabólicas continuem acontecendo, certo? Ah, e quem é que recompõe o glicogênio? Aí está ligado à tua alimentação. O excedente de glicose que você consome, ele pode ser utilizado e o que sobra, ele é disponibilizado para o fígado para que ele faça mais glicogênio. Os músculos, eles têm um comportamento meio isoladão, sabe? Tipo, no meu glicogênio ninguém mexe, certo? O glicogênio que o músculo é capaz de produzir é semelhante ao do fígado, certo? Só que o glicogênio muscular, somente o músculo utiliza. A gente vai ver isso num outro momento, mas ambos derivados das concentrações de glicose excedente que você tem no vaso sanguíneo. Por quê? Porque a glicose é o objetivo principal. Então, uma fonte primária nada mais é do que aquilo que é disponibilizado diretamente para as células. Uma fonte secundária ou uma reserva imediata é aquela que vai restabelecer os níveis da reserva primária. A grosso modo, no nosso organismo, primário, glicose, secundária, é o glicogênio. Beleza? Em plantas funciona assim também? Funciona, só que o tipo de composto é diferente, porque a configuração enzimática e metabólica das plantas é diferente do animal, certo? As plantas têm como reserva imediata ou fonte secundária o amido, beleza? Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, entender o porquê que o amido tem essa configuração de reserva, o porquê que o glicogênio tem essa configuração de reserva, certo? E consegue disponibilizar um incremento nessa fonte primária energética. Tudo bem, meus queridos? A gente vai ver isso já já. Por enquanto, eu quero que vocês percebam o seguinte: as taxas de energia primária e secundária, ou melhor, de fontes energéticas primária e secundária do organismo, elas precisam estar equilibradas. Porém, esses carboidratos eles funcionam única e exclusivamente para isso? É claro que não. Nutrientes de reserva extrema, muitas das vezes, eles podem ser armazenados durante anos, décadas, sem ter um consumo direto. Não necessariamente no corpo humano, estou falando de seres vivos no modo geral. Então, muitos desses nutrientes, mesmo que inicialmente com o intuito de reserva energética, eles podem acabar entrando nas vias estruturais corporais. E o metabolismo, principalmente derivado da evolução, ele pode começar a utilizar algum tipo de carboidrato como estrutura do corpo, e não mais como fonte de energia. É o caso, por exemplo, da celulose, compondo a estrutura das células vegetais. É o caso da quitina, compondo a estrutura dos exoesqueletos de alguns artrópodos, certo? Os artrópodos, pode ter uma configuração ou outra diferenciada, mas eles vão apresentar quitina. Então, eles perdem aquela natureza energética, mas não porque a energia do composto saiu. Não, porque a configuração biomolecular que eles vão apresentar é uma configuração que torna menos acessível a energia dessas ligações. Então, eles não perdem a energia, e sim, eles diminuem a sua bioassimilação. E essa bioassimilação reduzida, ele acaba se tornando um composto de cunho estrutural. Mas não deixou de ser uma polihidroxicetona e um polihidroxaldeído. Tudo bem? Beleza? Não antes. Carboidratos são moléculas de complexidade absurda, certo? Então, vamos entender
do pequenininho para o maior, o que faz essa atividade metabólica, né, depender tanto desses carboidratos, mesmo não sendo o composto de maior carga energética conhecido, ok? Vamos trabalhar com calma. Vem pra cá, vem aqui comigo. Olha só. Os carboidratos eles são classificados basicamente, certo? De três formas. Monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Lembra que saccharon, certo? Vem de açúcar. Então, é um monoaçúcar, um diaçúcar e um poliaçúcar. Isso está ligado à quantidade de moléculas de carboidratos que você vai visualizar. Um monossacarídeo, queridos, é a molécula que tem o menor tamanho de carboidrato. É o carboidrato pequenininho. E ele, sendo um carboidrato pequenininho, é interessante que ele é muito mais facilmente assimilado nas vias metabólicas. Ele pode ser classificado, por exemplo, pela quantidade de carbonos que ele vai apresentar em sua estrutura. Beleza? Nesse caso, eles podem apresentar uma natureza sérica. O que seria essa natureza sérica? Seria a possibilidade dele ser direcionado para os vasos sanguíneos. Não só nossos, mas de séries, vários outros organismos. Certo? E dependendo da quantidade de carbonos associados, eles podem ter múltiplas funções. Por quê? Porque esses nutrientes, eles são muito facilmente isomerizáveis, certo? Ou seja, peraí, você lembra o que é isômero? São moléculas que têm uma formação, certo? Molecular diferente, porém com a mesma quantidade de elementos, a mesma quantidade de átomos, ok? Por exemplo, se nós pegarmos essa configuração aqui, isso aqui é somente a glicose? Não, isso pode ser um monte de coisa diferente, certo? Se você for avaliar, rapidamente, buscando um pouquinho da química, sem entrar muito, certo? Se nós pegarmos isso aqui, um carboidrato, ele vai apresentar uma molécula com 6 carbonos, como C6H12O6, eles apresentam 4 carbonos, certo? Quirais, certo? Aqueles assimétricos. Se eu pegar isso daqui, o que acontece? Eu consigo identificar a quantidade de isômeros que esses 4 carbonos podem proporcionar essa molécula. Beleza? E como que eu faço isso, professor? É só você pegar essa quantidade de carbonos que ele vai apresentar, certo? E botar na potência de 2. Tipo, se eu pegar 2 elevado a 4, isso quer dizer o quê? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 16. Isso quer dizer o quê? Essa molécula apresenta 16 isômeros possíveis. Isso quer dizer o quê? Isso aqui pode ser 16 moléculas de carboidratos diferentes, dentre eles as glicoses. Peraí, professor. As glicoses? Exatamente, as glicoses. Por quê? Se você observar direitinho, essa isomerização das moléculas acaba configurando vários tipos de nutrientes. Como nós vimos, se eu tenho 16 tipos possíveis de glicose, só na glicose, 16 tipos possíveis de exoses, que a gente vai ver o porquê exose, só na glicose eu posso apresentar, por exemplo, no mínimo, 2 tipos diferentes. Por quê? Porque eu tenho a glicose, certo? E a molécula espelhada, que seria o seu isômero, ok? E essa molécula espelhada, ela vai ter a mesma quantidade de átomos envolvidos, porém, numa configuração espelhada, o que já é suficiente para reduzir a atividade de uma enzima que possivelmente poderia fragmentar essa glicose e disponibilizar a energia presente nela, quimicamente falando. Ou seja, se você pegar a destroglicose e comparar com a levoglicose, que seria o seu espelhado, o que aconteceria? A destro pode ser utilizada nas vias metabólicas diretamente, porque existem enzimas que conseguem fragmentá-la, ok? E a levo? Nem sempre, certo? Ou seja, a principal via seria a composição clássica destroglicose, que é muito mais facilmente assimilada por conta de processos evolutivos que produziram enzimas capazes de metabolizar esse nutriente, ok? Nessa lógica, queridos, a gente pode começar a pensar aqui, vamos lá, se esses monossacarídeos são classificados por carbonos, que nós vimos, certo? E nessa natureza sérica de transporte nutricional mais evidente, nós conseguimos entender como essa molécula estruturada de acordo com essa organização, ela pode desempenhar as atividades num monossacarídeo. Tipo, se nós pegarmos
3 átomos de carbono associados a 3 águas, nós vamos ter o quê? Uma triose, certo? Que eu posso dizer que esse cara aqui é, por exemplo, C3H6O3, certo? Se nós pegarmos, por exemplo, uma tetrose, mesma configuração, só que apresenta 4 carbonos. Percebe que tem esse ose no final aqui, ó, sempre, certo? Ácido málico, um exemplo de tetrose, certo? O ácido pirúvico seria uma representação de triose, ok? E ainda temos o seguinte, se você observar aqui, ó, pentose, a gente já começa a ter algumas exceções. Do tipo, se nós avaliarmos essas pentoses, como é que seria uma pentose? Seria um carboidrato com 5 carbonos. Só que tem um clássico que a gente mais costuma visualizar aí, você já deve ter escutado falar dele algumas vezes, ribose, desoxirribose, que são carboidratos, pentoses com 5 carbonos, que entram na composição dos nucleotídeos, que são a base de formação dos ácidos nucleicos, seja RNA ou DNA. Vamos partir de uma configuração rápida aqui? Imagina o seguinte, muita gente pensa que os carbonos estão associados aqui nas pontas, só que nas pentoses, principalmente numa ribose, não. Aqui nessa pontinha, você não vai ter um carbono, você tem um oxigênio. E esse oxigênio aqui, ele pode estar associado a uma base nitrogenada aqui, certo? E do lado de cá, a um fosfatinho. Só que o problema é que esse fosfato, ele está associado a um carbono. Assim, ó. Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4 e o quinto carboninho aqui em cima. O diferencial é o seguinte, evolutivamente, olha que coisa fantástica. Aqui, inicialmente, existia uma hidroxila presa nesse carbono 2, certo? E essa hidroxila, ó, carbono 1, 2, 3, 4 e os quinto lá em cima. Essa hidroxila aqui, evolutivamente, ela foi perdida ao longo do processo evolutivo. E esse açúcarzinho que está aqui no meio, que nós chamávamos de ribose, ó, ribose, certo? Ao perder esse oxigênio, se transformou, ó, perdendo o oxigênio, ela não é mais uma ribose. É uma ribose sem oxigênio, ou melhor, ela é uma desoxirribose. Ok? Configuração básica do DNA. Tudo bem? Agora, concorda comigo que essa desoxirribose já não atende mais aquela fórmula? Porque ela perdeu no oxigênio. Tá certo? Isso mostra algumas exceções evolutivas que a gente consegue visualizar nos carboidratos. E para a gente finalizar essa parte de monossacarídeos, o que ocorre, queridos? As hexoses, que são os carboidratos derivados de 6 carbonos na sua estrutura. Classicamente, a gente consegue ter exemplo disso na própria molécula de glicose. Mas nós vimos que pela isomeria, não necessariamente uma hexose será uma glicose. Existem 3 que são as mais clássicas quando a gente fala de vestibular. Quem? A glicose propriamente dita, certo? Frutose, galactose. Tem a mesma fórmula. O que muda é a estrutura molecular delas. E principalmente, nós conseguimos associar monossacarídeos entre si? Sim. Se eu pego um monossacarídeo e associo com outro monossacarídeo, eu junto os dois e eu não vou ter 2 monossacarídeos associados por ligações covalentes. Nesse caso, eu estou compondo quem? Um disacarídeo. Que nada mais são do que dímeros de monossacarídeos. Ah, professor, eu posso juntar então vários disacarídeos com vários monossacarídeos? Pode. Só que é muito mais comum a gente ter a interação entre pentoses e hexoses e hexoses com outras hexoses. Mas vamos ver isso aqui. A ligação que faz a junção desses dímeros são ligações conhecidas como ligações glicosídicas, que se você compreender o que acontece com elas, vai fazer toda a diferença na sua interpretação metabólica futura. O que acontece? Vamos avaliar aqui algumas situações, queridos. Olha só. Eu representei aqui, inicialmente para vocês, 2 moléculas de glicose, de formato cíclico, certo? Seria uma dessas configurações de isômeros que essa molécula pode apresentar. Meus queridos, olha aqui. Se a gente for observar, o que eu quero que você tome como base, por enquanto, entre essas 2 moléculas? Olha só, isso aqui seria uma destroglicose, isso aqui é outra destroglicose. Beleza? Não estão espelhadas. Ok? O que acontece é que aqui, ó,
Eu não tenho uma hidroxila aqui e uma outra hidroxila aqui, certo? O que acontece nesse processo é o seguinte: ao se juntar metabolicamente esses dois monossacarídeos isolados, o que acontece? Essa estrutura aqui, ó, se dissocia. Mas aqui eu não estou falando de uma molécula de água. Quando essa molécula de água sai daqui, o que acontece? Vamos analisar. Essa ligação livre estabelecida pela saída dessa molécula faz com que aquele oxigêniozinho que sobrou ali no meio, não tinha uma hidroxila aqui, esse oxigêniozinho que sobrou no meio, ele vai juntar essas moléculas, certo? Porém, como a configuração de isômeros, a configuração estrutural dessa molécula viabiliza essa ligação linear, nós chamamos essa ligação glicosídea, certo? De uma ligação glicosídea de natureza alfa, que é um termo bem vulgar para representar essa unidade mais linear dos disacarídeos. Nesse caso, eu estou juntando duas glicoses compondo, por exemplo, uma maltose, certo? E o que acontece se a gente tiver, por exemplo, diferentes monossacarídeos ou monossacarídeos espelhados em que você tem uma configuração diferente dessas hidroxilas nos carbonos associados, que vão se associar. O que acontece? A molécula de água se perde do mesmo jeito. Eu vou tirar aqui para vocês, certo? Você sabe que a molécula de água também saiu da reação. Porém, o que acontece com esse oxigênio? Ele teria uma ligação em cima e uma ligação embaixo, vamos botar assim de maneira mais genérica, certo? O que acaba fazendo com que essa ligação ela fique assim, ó. Certo? E essa ligação neste formato aqui, ó, o que ela vai apresentar? A interação entre essas moléculas se torna um pouquinho diferente, beleza? Em que nesse caso aqui eu botei para vocês uma maltose e uma glicose. Neste caso eu vou ter uma ligação beta. Tá certo? E essa ligação beta entre uma glicose e a galactose vai formar o quê? A famosa lactose, que é esse composto inteiro. Perceba o seguinte, esse formato linear da ligação glicosídica, ele é muito mais facilmente bioassimilado. Esse formato mais variável, certo? Porque ele pode tanto fazer um enovelamento como uma dobra por conta dessa ligação beta, torna esse composto menos acessível, nutricionalmente falando. O que acaba fazendo com que, se você fizer um comparativo entre os dois, moléculas de natureza alfa são muito mais facilmente bioassimiláveis, certo? Não é à toa que a base do nosso metabolismo digestório, por exemplo, prioriza por fragmentar maltose, certo? Isso quer dizer que nós não conseguimos digerir outro tipo de carboidrato? Conseguimos, mas a maltose é mais fácil, certo? E muita gente pensa, mas espera aí, a galactose com a glicose não faz a lactose, que é o açúcar do leite? Sim, mas a gente não come leite, a gente não bebe leite pra caramba, certo? A gente não come alimentos derivados com o uso de leite pra caramba? Sim. O diferencial é que, quando a gente é bem jovem, nós conseguimos produzir enzimas que fazem a fragmentação da lactose. A famosa lactase, que ela tem a capacidade de fragmentar esse tipo de ligação glicosídica do tipo beta. Tá certo? Só que a gente para de produzir essa lactase, certo? Ao longo do nosso desenvolvimento, da nossa maturidade. E essa perda de produção de lactase acaba fazendo com que nós continuamos produzindo a maltase, mas a lactase ela acaba sendo reduzida e diminuindo a nossa capacidade de digestão de lactose. Tá certo? Então o que acontece? A gente começa a ter dificuldades em consumir alimentos que tenham essa ligação beta, principalmente a lactose. Tá ok? Nesse sentido, queridos, quando você pega, por exemplo, uma glicose com frutose, a sacarose ela consegue fazer essa interação do tipo beta, só que ela é bem mais difícil de ser fragmentada. Mas não é isso aqui o açúcar que a gente utiliza no nosso... quando a gente adoça os alimentos, café, por exemplo? Sim. Só que você bota uma quantidade significativa para que essa sacarose ela consiga, na língua, ser ativada. A gente consegue entender, compreender o sabor adocicado dos nutrientes por conta dessa ativação que a sacarose proporciona. Não só a sacarose, vários outros nutrientes
A sacarose tem um poder de adocicar interessante, principalmente por conta da frutose, certo? Que é o açúcar das frutas. Porém, a gente precisa colocar uma quantidade significativa para que a gente consiga metabolizar e compreender o sabor das papilas gustativas. O problema, queridos, é que essa quantidade de nutrientes de cunho energético o nosso corpo não elimina, armazena, e esse armazenamento pode proporcionar, por exemplo, índices de obesidade, certo? Mas a gente vai ver isso num outro momento. Meus queridos, quando a gente pega e analisa esses tipos de ligação, as ligações de natureza alfa e de natureza beta, elas têm diferentes modalidades enzimáticas para sua fragmentação. Bem, existem algumas observações que seria legal comentar com vocês, que seria o seguinte, queridos, você já deve ter escutado falar do termo oligosacarídeos, certo? Quem são os oligosacarídeos? São nutrientes, são carboidratos que apresentam de 2 a 10 monossacarídeos em sua estrutura básica, certo? E que tipo de monossacarídeos eles podem apresentar? Inúmeros, se você tem entre 2 e 10 oligosacarídeos. Porém, na maioria dos casos, são nutrientes de origem informativa ou intermediários. Como assim? Nutrientes que são utilizados para informação de moléculas ao longo do corpo. Uma das características importantíssimas desses disacarídeos é que eles têm função de cunho sensorial. Como assim? Você consegue ter uma quantidade de disacarídeos de baixa capacidade de fragmentação, certo? Que são utilizados, por exemplo, entre tecidos para comunicação, certo? A produção de um determinado disacarídeo com ligação beta, ela pode ser utilizada na produção de uma célula para mandar uma informação para uma célula periférica, certo? Mandando essa substância e a concentração dela no meio externo pode fazer uma ativação metabólica em uma célula periférica, certo? Seria uma espécie de comunicação, por exemplo, muito comum no tecido conjuntivo, ok? Nesse caso, alguns oligosacarídeos podem ser utilizados por essas vias metabólicas. E quando você pega, queridos, vários disacarídeos, vários dímeros associados, aí sim você entra numa configuração de polissacarídeos, que são moléculas bem maiores, de altíssima complexidade metabólica e principalmente com uma quantidade de carbonos associados gigantesca. Muitas vezes conhecidos como glicanos, certo? Esses polissacarídeos eles também podem ser classificados de acordo com o tipo e quantidade de monossacarídeos que são utilizados na sua estrutura. Os conhecidos como homopolissacarídeos, eles vão apresentar um único tipo de monossacarídeo associado. Por exemplo, ele tem várias glicoses combinadas, só que essas glicoses podem estar combinadas com ligações alfa, com ligações beta, dependendo do tipo de configuração, esses homopolissacarídeos eles podem ter naturezas funcionais metabólicas diferenciadas. Exemplos disso seriam amido, que tem uma natureza de reserva energética, glicogênio, que faz essa mesma reserva energética, porém em animais, certo? A celulose, certo? A quitina pode entrar nessa configuração, que são nutrientes que têm uma função, certo? Na célula de acordo com sua configuração metabólica. Por exemplo, amido e glicogênio como reserva. Celulose, a quitina, por exemplo, são utilizados muito mais para proteção, certo? E essa configuração metabólica de ligações alfa ou beta que pode contribuir para essa atividade. Vou dar um exemplo para vocês. Existem nutrientes chamados de heteropolissacarídeos, que são aqueles que apresentam 2 ou mais monossacarídeos estruturais. Por exemplo, ele pode ter uma configuração com uma glicose e uma frutose, uma glicose e outra frutose, uma glicose e outra frutose, e ele pode fazer uma combinação alternada de monossacarídeos, certo? A maioria dos casos ocorre com ligações beta. E quando a gente pega essas estruturas, a ligação beta não é difícil de ser fragmentada. Você imagina se eu coloco vários dímeros com ligações betas, um do lado do outro, com difícil fragmentação. Você não consegue ter um acesso, por exemplo, à energia desse nutriente. Você não consegue ter acesso, por exemplo, às ligações de carbono para disponibilizar energia. Então, muitos deles são utilizados como, por exemplo, para a defesa corporal. Em alguns organismos que têm essa facilidade de manipular esses nutrientes, certo? Eles são utilizados para compor, por exemplo, uma parede, que é o que acontece com o peptídeo glicano. Uma parte dele é formada, a parte glicana, olha aqui,
glicano, peptídeo glicano, ele tem polipeptídeos associados a porções de polissacarídeos que vão trazer uma espécie de configuração de proteção para as células bacterianas. Ah, mas célula vegetal não faz a mesma coisa? Não. Célula vegetal ela tem uma combinação de homopolissacarídeos que na celulose apresentam ligações de betas entre elas, certo? Agora, heteropolissacarídeos, eles têm vários tipos diferentes de monossacarídeos associados, inclusive pode apresentar pentoses e hexoses combinadas, dependendo do tipo de bactéria, do gênero, do reino, do gênero e da espécie da bactéria, que pode fazer essa configuração. E isso aqui dá uma natureza de proteção a essa bactéria que chega a níveis absurdos de proteção. Algumas conseguem, inclusive, encistar de uma forma em que ela produz tanto peptídeo glicano que ela se isola no ambiente externo, se tornando, por exemplo, resistente a variações tóxicas no ambiente. Um exemplo disso seria a própria bactéria do tétano, Clostridium tetani. Ela produz uma quantidade de peptídeo glicano no seu entorno que essa quantidade acaba diminuindo, inclusive, a entrada de oxigênio, que para ela é tóxico, fazendo com que ela consiga resistir relativamente bem, com uma redução metabólica, a ambientes externos. Ou seja, ela pode ficar em exposição a ambientes com bastante oxigênio, certo? Porém, esse oxigênio ele acaba não entrando na sua atividade metabólica, não causando, por exemplo, a morte da bactéria. Ou seja, ela fica disponível para uma possível infecção, tá certo? Existem polissacarídeos que podem ser utilizados como reserva de combustível, que foi o que eu falei com vocês a respeito de amido e glicogênio. E essa reserva, que a gente chama de combustível, seria naturalmente aquela fonte energética secundária dos vírus, certo? Dependendo do tipo de configuração bioquímica que ela vai apresentar, de configuração nas suas estruturas moleculares, elas podem sim disponibilizar mais ou menos energia dependendo do organismo que faz esse tipo de consumo. Mas lembrando, se ela tem uma natureza de combustível, é interessante que ela tenha ligações lineares capazes de serem fragmentadas com mais facilidade. E eu estou aqui falando de fragmentação, meus queridos, se eu quiser quebrar tanto essa quanto essa ligação, o que eu tenho que fazer? Não foi a água que foi extraída, na verdade, isso aqui é uma síntese por desidratação. Se eu quiser quebrar essas ligações, o que eu faço? Pego enzimas que sejam capazes de inserir novamente moléculas de água aqui dentro, fazendo uma hidrólise nesses compostos. O problema é que tipo de enzima tem essa capacidade. Isso varia de uma célula para outra, certo? Isso varia muito de um organismo para outro, de uma espécie para outra, ok? No caso, maltases são capazes de fazer isso? Sim. Lactase é capaz de fazer isso? Sim. Sacarase consegue fazer isso? Sim. Só que dentro sempre do seu espectro de ativação. Ou seja, os seus isômeros específicos ela consegue atuar. Tá certo? Se você observar direitinho, existem alguns polissacarídeos que têm uma natureza de alteração. Como assim? Eles conseguem se combinar com outros tipos de substâncias que não necessariamente sejam carboidratos, certo? Nesse caso, nutrientes que são carboidratos, eles fazem ligações chamadas de ligações ortoglicosídicas, que seriam as ligações glicosídicas feitas entre carboidratos, que podem ser alfa ou beta, ok? Porém, existem os alterados que fazem a ligação N-glicosídica, em que ela consegue se associar, por exemplo, com nitrogênio, certo? Eles apresentam nitrogênios nas suas estruturas e esse nitrogênio ele dificulta ainda mais o acesso metabólico a essa molécula. Então, a grande maioria esmagadora, certo, vai ter uma função de polissacarídeo, porém estrutural, voltado para a proteção. Ah, professor, mas a celulose não entra nesse bolo? Entra. Só que a celulose só faz ortoglicosídica, certo? Ela não faz essa ligação nitrogenada, N-glicosídica com azoto. O que acontece? Ela vai fazer uma composição, como a gente consegue visualizar bem na quitina, em que a incorporação do nitrogênio nesse carboidrato impede boa parte do acesso de enzimas de catálise, fazendo com que a fragmentação dessa substância seja extremamente dificultada.
Por isso que a quitina, em organismos enriquecidos de maneira significativa ao nitrogênio, como acontece, por exemplo, com alguns animais, ela consegue, os artrópodes, por exemplo, ela consegue produzir uma espécie de carapaça de defesa, certo? Por exemplo, nos exoesqueletos desses animais, ok? Alguns outros animais, como por exemplo fungos, utilizam essa estrutura para fazer o revestimento da sua parede celular, certo? Parede celular quitinosa, já no revestimento celular que acontece em alguns fungos, tá certo? Nesse caso, queridos, são polissacarídeos também de cunho alterado, em que eles conseguem fazer associações com o nitrogênio, protegendo sua estrutura molecular, sua estrutura celular ou até mesmo sua estrutura corporal. Tá certo? Tudo bem? Meus queridos, existem alguns fatores que contribuem de maneira significativa para a formação desses polissacarídeos. Vamos pensar da seguinte forma. Se eu tiver, por exemplo, um organismo como uma planta, ok? E essa planta ela tem uma grande produção de carboidratos. Se ela tem essa produção significativa de carboidrato pela sua natureza fotossintética, certo? Essa planta ela vai ter toda uma base metabólica voltada para a utilização de carboidratos, seja ele como componente energético, seja ele como componente estrutural. Beleza? A celulose não nos deixa mentir. O problema é que essa celulose, para a planta, tem uma natureza estrutural. Outros organismos, eles precisam acessar essa celulose, por exemplo, para que eles consigam tirar a energia dessa celulose, que não deixou de ter energia na celulose. Ela simplesmente está numa configuração de difícil acesso. Ok? Nesse caso, existem organismos capazes de produzirem enzimas catalíticas que conseguem fragmentar a celulose. Porém, nenhum organismo macroscópico, um metazoário, ele não consegue fazer isso. Ele precisa de associações com outros organismos para que esses outros organismos microscópicos, em sua grande maioria, eles consigam produzir enzimas capazes de fragmentar essas ligações entre os dímeros que vão compor, por exemplo, a celulose. Nesse caso, nós conseguimos ter esse tipo de associação? Não. O que inviabiliza, por exemplo, o consumo, ou melhor, a degradação da celulose no nosso tubo digestório. Ah, então quer dizer que a gente não pode comer celulose porque a celulose é tóxica? Não. A gente pode consumir a celulose, só que a gente não consegue fragmentá-la, extrair os nutrientes. Ou seja, a celulose ela apresenta um outro fator químico que acaba tendo uma função no nosso tubo digestório. Por exemplo, ela consegue assimilar uma grande quantidade de água, fazendo com que ela consegue puxar a água e modificar, por exemplo, o teor das fezes eliminadas pelos seres humanos, certo? Fazendo com que a gente consiga extrair, eliminá-las com uma certa facilidade, pela presença de celulose. Um outro fator que a celulose contribui para o nosso organismo, mesmo não sendo fragmentada, seria a assimilação por sua natureza anfipática. Ela consegue misturar, reagir com substâncias polares e apolares. Ela consegue, por exemplo, interagir com moléculas apolares, como, por exemplo, o próprio colesterol, ou melhor, os sais biliares, que são derivados de moléculas de colesterol que estão no tubo digestório. Esses sais biliares de natureza apolar se associam com as moléculas de celulose, certo? E eles não são reutilizados, acabam sendo eliminados. Ou seja, ele funciona como uma espécie de transportador para a eliminação desses sais biliares, fazendo com que o corpo, quando precisa produzir mais sais biliares, acesse as reservas, fragmenta essas reservas, fazendo com que a gente faça o consumo das reservas lipídicas corporais, para conseguir produzir esses nutrientes, diminuindo, por exemplo, a possibilidade de obesidade. Isso justifica, por exemplo, o porquê que todas as vezes que a gente quer emagrecer, o que a gente corre? Corre atrás de um nutricionista, ele já fala logo, olha só, diminui carboidrato e aumenta as fibras vegetais. Alface, certo? Agrião, rúcula. Por quê? Essa configuração da celulose contribui de maneira significativa para essa perda de peso. Ah, e por que o carboidrato é a primeira coisa que um nutricionista tenta cortar? Queridos, olha só. Natureza energética. Os carboidratos são extremamente energéticos. Sendo extremamente energéticos, o que acontece? O seu corpo vai jogar isso fora? Não vai. E ele pode pegar essa composição energética dos carboidratos e assimilar em compostos de menor acessibilidade metabólica. Ele é menos bioacessível. E ele vai produzir, por exemplo, a partir desses carboidratos, ele consegue configurar, reestruturar moléculas, criando, por exemplo,
lipídios, que seria uma outra configuração química, um outro nutriente que a gente vai ver num outro momento. Tudo bem? Espero ter ajudado. Forte abraço, queridos!